Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, médico radiologista e empreendedor na área da saúde, e esse é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde com apoio da Agfa. Todo mês recebo aqui convidados especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. E o nosso foco é deixar você por dentro do que existe de mais atual em tecnologias no setor e as novidades que estão vindo por aí. No último episódio, eu conversei com Fabrício Machado e com Felipe Kitamura, que são médicos radiologistas, responsáveis pela área de inovação na Prevent Senior, no caso do Fabrício, e pela área de inteligência artificial na DASA, no caso do Felipe Kitamura. E estou aqui novamente com os dois hoje para continuarmos aquela discussão sobre inteligência artificial, inovação na saúde, as suas implicações. Oi, Kita, Fabrício, um prazer ter vocês aqui novamente, muito obrigado pela presença. Tivemos uma ótima conversa no último episódio e vamos explorar um pouquinho mais aqui hoje esse tema. Então, obrigado pela presença de vocês dois aqui. Agradeço mais uma vez o convite para estar presente nesse segundo episódio. Eu também, Gustavo, Kita. Bem, pessoal, a gente falou muito sobre ensino médico, as novas atuações dos diversos profissionais médicos nas suas diferentes especialidades. E hoje eu gostaria de explorar um pouquinho mais a inteligência artificial, que ela nos traz de bem. E lembrei até, né, Kita, que nós participamos muito na época da Covid, você também, Fabrício, com diversas iniciativas relacionadas à inteligência artificial, né? Então vocês na DASA fizeram uma ferramenta excelente para detecção e também quantificação dos achados pulmonares em pacientes com suspeita de Covid-19. Tivemos a participação também ali de um grande consórcio de empresas aqui no Brasil com RadVid-19. Então, a inteligência artificial com implicações práticas ali, ajudando os pacientes com suspeita de Covid e médicos, Brasil afora, a fazer o diagnóstico e fazer a quantificação. Eu queria ver com vocês aqui hoje como é que vocês estão enxergando a inteligência artificial nesse momento na saúde e as suas implicações também para o mal, né, diríamos assim. Nós vemos muito aí o ChatGPT, alguns grandes estudiosos do assunto pedindo que os estudos e que as iniciativas de inteligência artificial fossem interrompidas. Que riscos que vocês enxergam, especificamente na área de saúde, com o avançar da inteligência artificial? Além, óbvio, né, do risco lá que os estudantes de quarto ano tinham, Kita, de falar, puxa, não vou fazer radiologia porque vai acabar a especialidade, mas brincadeiras à parte, o que vocês dois, eu vou começar aqui com o Fabrício, enxergam como motivos de preocupação com o avançar da inteligência artificial nesse momento? Então, acho que a inteligência artificial, ela pode mudar um pouco o mercado de saúde. Eu acho que alguns players grandes de saúde têm uma preocupação, porque a gente pode mudar o fluxo de trabalho. E mudando o fluxo de trabalho, você acaba perdendo lugar desses players. Eu estou falando de grandes instituições, né, que hoje fazem aí o sistema suplementar de saúde funcionar. Então, acho que uma preocupação é assim, isso pode mudar e você pode ter novos entrantes rompendo barreiras, né? Então, assim, a inteligência artificial pode capacitar pessoas que não estão hoje no setor de saúde a transformar esse sistema. O que aconteceu, por exemplo, com o advento das máquinas digitais de fotografia, né? Elas quebraram um setor que fazia filmes. Você acha, por exemplo, que as Big Techs, Fabrício, Google, Meta, Amazon, poderiam ser essas novas entrantes e bagunçar bastante o mercado de saúde? Eu acho que assim, pelo poder capital que elas têm, de dinheiro, elas podem bagunçar um pouco o mercado de saúde. Mas como o mercado de saúde ele realmente é complexo, e a gente sabe disso, né? Os modelos de pagamento, os modelos de trabalho são complexos, eu acho que elas vão precisar de alguns especialistas em saúde para modificar. Mas elas realmente podem ser alguns pivôs de modificação, como a gente está vendo aí, algumas tentativas da Amazon, do Google. Eu acho que podem ser, mas a gente pode também ter uma surpresa de empresas menores. Essas tecnologias, elas possibilitam que entrantes menores consigam escalar. Eu acho que isso pode acontecer, a gente tem que ficar de olho nisso. E assim, se trouxer implicações positivas para os pacientes e para os médicos, por que não? Por que não? Então, que a gente possa ver, né, as Big Techs entrando também no setor de saúde e trazendo notícias positivas para todos, né? Mas além desses pontos, né, as insurgentes, né? O que poderia acontecer, Kita, na sua visão, de implicações da inteligência artificial aí no sentido negativo da coisa, né? O que você enxerga como motivo
de alerta e que nós, enquanto médicos, profissionais de saúde, deveríamos ficar de olho também e cuidar para que não aconteça com a inteligência artificial. Esse é um ponto que a gente precisa cada vez mais olhar para ele e endereçar e ter isso consciente, né? Todos os médicos de qualquer especialidade, de como orientar os pacientes sobre a melhor forma de usar esse tipo de ferramenta. Uma das limitações e riscos que eu enxergo é de os pacientes se basearem na resposta de ferramentas tipo ChatGPT para tomarem decisões a respeito da saúde. O GPT, ele ainda tem um fenômeno que a gente chama de alucinação ou confabulação, que é falar de uma forma muito eloquente e convincente sobre um assunto, mas o conteúdo está 100% errado, completamente errado, né? Isso pode acontecer, não é tão frequente, é muito mais frequente ele acertar a resposta, mas na área da saúde existe um risco. Se a pessoa faz uma pergunta a respeito da saúde dela, sobre o que fazer ou qual é o significado de uma doença, né, a pessoa pode... Eu vou dar uma situação muito prática. Se você perguntar lá assim, qual é a estimativa de sobrevida de um paciente com câncer de pulmão em tal estadio, por exemplo, ele vai te falar, é tantos %. E já tem casos sendo mostrados na literatura que ele deu a resposta errada, o percentual errado. Então isso pode gerar uma ansiedade desnecessária no paciente, por exemplo, de achar que está na iminência de morte, às vezes não é a situação, sabe? Então eu acho que nas versões atuais do GPT é igual ao Google. Não dá para você confiar simplesmente no que você vê de resposta no Google, né? É um problema antigo, só que ele está agora sendo mostrado de uma forma diferente, né? Mas esse problema ele já aconteceu quando a gente começou com o Dr. Google, né? Os pacientes pesquisavam, iam lá, chegavam no médico falando uma coisa que não necessariamente era correta. Mas o GPT ele tem esse poder de convencimento, então acho que existe esse efeito psicológico que a gente não vê no Google, que é uma frase extremamente estruturada e altamente convincente. Então o receio que eu vejo é de as pessoas usarem ele para pegar uma informação sobre um assunto do qual as pessoas não conhecem. Então, por exemplo, eu que não entendo nada de direito. Um risco muito grande é se eu chegar e falar assim, poxa, nessa situação, o que eu deveria fazer? Eu pergunto para o ChatGPT, ele fala, olha, a lei tal diz que isso é assim, funciona dessa forma ou daquela outra, e eu tomar uma decisão na minha vida a respeito disso, sendo que tem uma chance daquilo não ser verdade. Eu deveria muito, na verdade, consultar o meu advogado para saber qual é a melhor decisão para mim, né? Então, só para fazer essa analogia com o direito, eu acho que ela pode acontecer também na área da saúde. E um outro risco que às vezes a gente também menciona pouco é o risco do viés. O GPT, esses modelos de linguagem, como o Fabrício comentou, né, os LLMs, né, o ChatGPT é um deles, um dos melhores que existe hoje, mas tem o Bard da Google, tem vários, de várias outras empresas, né? Uma das coisas que acontece é que ele tem uma tendência de responder muito baseado no conjunto de texto em que ele foi treinado. Por isso até que ele responde muita coisa da área da saúde, mas algumas não são tão corretas assim, porque ele usou tudo que tem de informação disponível na internet e não só literatura médica exclusiva. Por isso que eu acho que para usos específicos em medicina, a gente vai começar a ver esses modelos que foram treinados especificamente em conjuntos de texto puramente médicos, em literatura validada por profissionais de saúde, por pesquisadores, de forma que seja mais confiável do que textos que a gente encontra abertamente na internet. Então, acho que existe esse risco também do viés de a resposta não ser tão correta, né? Você trouxe um ponto ótimo aqui, Kito. Eu estava lembrando até, estava conversando com meu filho ontem, né? Meu filho me fez uma conta dessas gigantes, assim, está estudando matemática, agora gostando do tema. E eu pensei um pouco, respondi errado, obviamente. Ele falou, não, tá errado, não é isso. E aí eu estava com a Alexa do lado e perguntei para a Alexa, e a Alexa respondeu errado também. Um negócio que eu não sei se eu perguntei muito rápido, sei que assim, a resposta foi rápida, eloquente e errada. Que é algo que a gente vê muito, e depois meu filho me corrigiu e corrigiu a Alexa junto, mas a gente vê muito isso com o ChatGPT, né? Que é aquele... E aí eu vou trazer aqui para vocês dois um artigo que a gente viu recentemente, numa revista médica de grande circulação, e que despertou medo em muitas pessoas, aí, assim como lá o radiologista, né? Puxa, vai dar laudo sozinho. Aí alguns clínicos já ficaram preocupados porque esse artigo mostra que, para algumas perguntas clínicas, o ChatGPT gerou respostas com mais empatia em relação a seres humanos, né? Eles pegaram de uma rede social respostas que alguns médicos deram para pacientes que estavam ali, anônimos,
e fizeram as mesmas perguntas para o ChatGPT. Obviamente esse artigo tem alguns vieses, né? Mas antes eu não queria falar aqui a minha visão apenas. A minha visão era que, puxa, é muito bacana, mas não é tão simples assim, né? E nessa linha do Kita, assim, a vida, o médico vai responder o que o paciente precisa fazer muitas vezes, e nem sempre aquela vai ser a resposta que o paciente quer. Mas queria ver de vocês, como é que, vocês dois conhecem bem o artigo também, como é que vocês o interpretaram, quais são as implicações para profissionais médicos, junto com essas ferramentas de linguagem, como o ChatGPT, Bard e outras. Então vou começar com o Fabrício. Então, eu acho que esse artigo ele traz algumas coisas interessantes. Primeiro, que a gente pressupõe que nós, seres humanos, somos muito, muito empáticos toda vez, né? E aquele artigo está dizendo o seguinte, olha, parece que a gente não é tão empático assim, né? Porque o artigo é o seguinte, ele fala basicamente que o ChatGPT, quando a gente considera empatia, os pacientes acharam que ele era mais empático com os pacientes do que o médico das redes sociais, né? Considerando aí respostas em redes sociais. Então, primeiro é isso. Segundo, é que é isso exatamente que o paciente precisa toda hora, é só da empatia? Será que a informação estava certa? Ou ele estava sendo super empático, mas com uma informação errada? E aí vem um pouco dos vieses, né? Então, acho que isso me fez pensar uma coisa principalmente. Muitas vezes, quando a gente acha que a diferença nossa é a empatia, o que a gente deveria fazer? A gente deveria abraçar essa empatia. Porque com certeza, quando eu olho o ChatGPT respondendo alguma coisa, ou para mim, ou para os cientistas de dados, que usam bastante também, eu vejo que ele tem uma forma educada de falar. Talvez seja a hora da gente retomar isso. Falar, olha, seja interessante, talvez eu retomar um pouco essa elegância, essa educação para conversar com os pacientes. É isso que eles estão querendo relacionado à empatia, né? Eu acho que pode ser por aí. Será que a gente vai aprender com as máquinas, então, Kita, sermos humanos de novo? Eu acho um ótimo ponto que o Fabrício trouxe. Acho que é bem por aí o que você acabou de falar, né? Esse artigo me chamou a atenção por esse ponto da empatia e também pelo ponto de a qualidade das respostas também ter sido um pouco melhores, né? Assim, tecnicamente, o conteúdo da resposta, né? E eu concordo com vocês que isso é uma fotografia da forma como as respostas são feitas naquele contexto lá de rede social. E eu acho que, de certa forma, a gente pode extrapolar um pouco, talvez não 100%, para a prática médica em algumas situações, né? Dá para a gente ter essa reflexão se a gente está conseguindo prover o cuidado que a gente gostaria para os nossos pacientes. É claro que tem uma série de fatores. Tempo, né? O médico hoje gasta muito tempo preenchendo papel, prontuário e tal. Essa é uma dor. Mas talvez isso seja uma oportunidade para a gente ter essa reflexão e quem sabe até utilizar a própria máquina, o próprio ChatGPT para nos ajudar a melhorar nesse contexto, né? Eu imagino o seguinte, se, tudo bem, o médico de repente não tem a resposta com a melhor qualidade e mais empática, mas e se eu tivesse uma ferramenta que desse para esses médicos a resposta do ChatGPT para o médico olhar, ver se aquela resposta está boa ou não e ele valida, pode mandar essa resposta. Porque o ChatGPT ele não é perfeito sempre, na maioria das vezes. Se a gente olhar a distribuição da curva lá no artigo, tem situações que a resposta dele é de qualidade pior e de empatia pior do que a dos médicos. Então, se sempre a gente tem um médico olhando e falando, olha, essa daqui tá boa, pode mandar assim, ou não, essa daqui tá errada, isso aqui deixa eu corrigir para melhorar a qualidade, ou não, a empatia não tá tão boa assim, eu vou mudar isso daqui. A gente vai conseguir com que os médicos respondam muito mais perguntas e que elas saiam todas desviadas com a qualidade e empatia maior do que cada um, o ChatGPT ou o médico isolados, né? Os dois em conjunto a gente consegue pegar o melhor dos dois, né? Eu enxergo muito por esse lado. Agora, tem um ponto que eu acho que vale ressaltar de crítica a esse artigo que, na verdade, nem tinha me passado em mente, e quem falou isso foi um radiologista que é chefe do setor de inteligência artificial lá de Stanford, que é o Curtis Langlotz. Ele postou no Twitter falando assim, muito bacana esse artigo, acho que ele vai ajudar a gente a avançar muito no uso de inteligência artificial, mas ele talvez deveria ser resumido da seguinte forma. Essa é a empatia que a gente encontra de médicos que usam seu tempo livre em casa para responder perguntas em rede social de pacientes que não são deles. Talvez os médicos tratando dos próprios pacientes no horário do consultório tenham empatia melhor do que essa que a gente encontrou aqui, né? Acho que é uma limitação desse estudo que a gente deve levar em conta, né?
Boa, Kito. Então, vou aproveitar também o gancho aqui da sua última resposta, porque estava pensando, né? A indústria farmacêutica, para colocar um remédio à venda em farmácias, precisa passar por diversos ensaios, desde os pré-clínicos até os ensaios clínicos de fase 1, fase 2, fase 3. As vacinas, a mesma coisa. A indústria de equipamentos médicos tem que certificá-los em diversos órgãos, o FDA nos Estados Unidos, a Anvisa aqui no Brasil. A inteligência artificial não. Né? Então, até a regulação e essa discussão toda que a gente está vendo passa por isso, mas, no meu entender, essa parte de responsabilidade, né, que os americanos chamam lá de liability, quem vai ficar com isso? Então, duvido que as empresas queiram ter a responsabilidade de toda a área de saúde de um paciente, por exemplo, que está fazendo tratamento oncológico e que perguntou para o ChatGPT, para o Bard, o que quer que seja, e recebeu ali, olha, o seu prognóstico é tal, você tem que usar tal coisa. Na minha visão, isso não vai acontecer. E vai ser um papel conjunto mesmo do profissional de saúde com a máquina. Mas queria entender de você, Fabrício, que está numa enorme rede que atua em todas as etapas, né, do processo diagnóstico e terapêutico. Como que você enxerga aí essa junção do médico e outros profissionais de saúde com a inteligência artificial, não só agora, mas também num futuro próximo? Então, eu tenho chamado as ferramentas de inteligência artificial que a gente já incorporou de ferramentas de auxílio à decisão, né? Elas precisam passar pela aprovação da Anvisa, né? As que têm uso clínico no Brasil, mas tem ferramentas, por exemplo, na mão do paciente, elas não precisam passar por nada. Você pode entrar, né? Se elas estão ali disponíveis, você pode utilizar. O que eu acredito realmente é que a gente deva formar nos próximos anos, e a gente tem que formar, na verdade, médicos que estão preparados para lidar com esses sistemas, para entender a acurácia, como eles funcionam, em que situações eu vou colocar. Por exemplo, eu vou dar um caso real aqui, a gente tem um algoritmo lá, que é o que a gente mais utilizou, que dá 10 achados no exame de raio-x. Ele aponta 10 achados lá no exame, tais como calcificação, pneumotórax, derrame pleural. E ele foi super bem na mão de clínicos, né, não especialistas. Eles utilizavam aquilo como uma ferramenta de auxílio à decisão. Já um mesmo algoritmo, né, parecido, para apontar achados em mamografia para especialistas da mama, ele já não funciona tão bem. Os radiologistas especialistas já não gostam tanto. E aí, o que a gente vai ter que começar a entender como agentes da inovação e como médicos? Onde aquela ferramenta entra na jornada do paciente? Qual é o melhor lugar para ela entrar na jornada do paciente? É antes dele chegar no consultório médico, como hoje o Google e o ChatGPT estão? Eles estão ali, soltos, né? Não são ferramentas para uso clínico, eles estão ali soltos e o paciente usa da maneira como ele quiser. A partir do momento que ela entra dentro de uma grande instituição, a instituição tem que ter a responsabilidade, assim, como que ele vai ser usado dentro da jornada do paciente, e os órgãos reguladores vão ter que homologar isso para a gente. Falar assim, olha, pode ser utilizado. Isso através de conhecimento médico e pesquisa. Muito bom. Bem, agora eu vou fazer uma última pergunta para vocês dois, para a gente fechar essa série aqui de 2 episódios, né? E quero até lembrar também que a gente terá no próximo episódio a presença do Antônio Prata, que é escritor, falando também das implicações para o público leigo da inteligência artificial. O Antônio escreveu um artigo recente sobre inteligência artificial, burrice natural, que era até uma provocação aí ao ser humano nesse novo tempo com a inteligência artificial cada vez mais presente. E eu queria deixar para vocês dois uma pergunta final. Se vocês pudessem escolher uma inovação em inteligência artificial na saúde que vocês gostariam de ter nos próximos anos, o que é que vocês escolheriam e por quê? Eu vou começar com você, Kita. Você pode dar uma pensada e se tiver mais do que uma também, tá, fica à vontade para sugerir o que é que você acha que faria uma grande mudança na atuação do médico e onde que a inteligência artificial mais traria valor. Olha, prever o futuro é um exercício muito difícil, né? Mas só fazendo um disclaimer, acho que aqui a gente não está prevendo o futuro, a gente está falando de desejos, né? O que a gente gostaria que acontecesse. Então, aliás, acho que é legal citar uma frase do Jeff Bezos, que parece que perguntaram para ele em algum momento o que ele enxerga que seria o futuro, né? O que as pessoas iriam querer no futuro. E ele falou, eu não sei o que as pessoas vão querer, mas eu sei que elas vão querer isso mais barato e mais rápido no futuro, né? De certa forma,
Eu acho que existe uma aplicação disso na área da saúde, só que não é só mais barato e mais rápido, é também com a experiência que a gente espera ter, uma boa experiência de um paciente, né, indo a um hospital ou uma clínica, e também do desfecho, né? O paciente de fato ter o desfecho clínico que a gente desejaria, que ele desejaria, e com uma experiência boa. Além de ser mais barato, que todos nós sabemos, o setor de saúde, não só no Brasil, mas em outros locais do mundo, funciona de uma forma que está chegando muito próximo de um desequilíbrio financeiro, né? Então, eu acho que fazer saúde mais barata, mais pertinente, com qualidade, melhor experiência. Se eu tivesse que escolher uma ferramenta, aliás, eu não escolheria só uma. Se a gente pudesse ter centenas de ferramentas que atuam dessa maneira e que conseguissem melhorar o nosso dia a dia e coisas muito práticas, sabe? Tem muita ferramenta de inteligência artificial que é super bacana, brilha os olhos. Por exemplo, ver todas as capacidades que o ChatGPT tem, não só na área da medicina, né? Você vê como ele é capaz de responder e concatenar ideias e às vezes até raciocínios de qualquer área, né? É muito impressionante. Mas quando a gente vai para a prática, o que eu fico pensando é como a gente consegue aterrissar isso na área da saúde em soluções concretas, mensuráveis, que a gente consiga executar de fato e colocar em prática e obter o benefício e medir esse benefício para os pacientes e para todo o sistema de saúde, né? Eu deixaria aqui o meu desejo para a gente ter mais desse tipo de solução, assim, bem prática e que resolva várias dessas dores que a gente tem hoje que fazem a gente não ter uma qualidade de saúde da forma que a gente gostaria de ter, né? É uma pergunta difícil, assim, a gente vê um setor de saúde que está ficando cada vez mais caro, para muitos ali visto como insustentável. A gente está num país em que 75% da população tem acesso à rede pública, mas não tem acesso à saúde suplementar, que está ficando também de acesso mais limitado mesmo para aqueles que estão ali dentro. Então, inovação muitas vezes é vista como custo, agregando não tanto valor, mas mais custo num setor que está muito apertado, né? Então, está todo mundo querendo achar algo que permita uma saúde com mais qualidade, para mais gente e mais barata. Vai na linha aí do Jeff Bezos, né? E essa provocação até não veio de mim, né? Foi do Vinícius Correia, que ouvinte aí do último episódio, e falou, puxa, acho que é bacana vocês, né, como radiologistas, especialistas em inovação, trazerem também o que vocês gostariam que fosse desenvolvido. E você citou o Jeff Bezos, eu lembro, o Steve Jobs falava muito isso, né? Que eu lembro até quando saiu o iPad, né? E o pessoal fez um monte de piada, porque não tinha o conector USB, né? Talvez vocês vão lembrar disso. E ele já estava olhando lá para frente, com arquivos em nuvem, mas aquilo foi um problema na época. O pessoal já, não, precisa ter um adaptador para eu poder plugar o meu pendrive aqui. E ele falava que não, assim, muitas vezes o usuário, o cliente, ele não sabe do que ele precisa. Eu faço e aí ele vê que ele precisava daquilo. E lá atrás o Henry Ford falou a mesma coisa em relação aos carros, né? Ele fez o carro lá e disse, olha, se eu fosse perguntar para os meus clientes, o que você quer? Ele falou, eu quero um cavalo mais rápido, né? Então, para vocês dois aí, eu vou repetir a provocação agora para o Fabrício, mas fica aberta a fala para o Kita também, se ele quiser complementar algo. Gostei muito do que você trouxe aqui, Kita. O que você gostaria de ver, Fabrício, aí nesses novos tempos, né? Mercado de saúde, inteligência artificial, e pode ser algo que pareça utópico agora, né? Melhor ainda, se for utópico, que a gente pode tentar desenvolver. É super difícil responder essa pergunta. Tecnicamente, eu acho que a gente responde igual. A gente quer uma ferramenta que controle custos e garanta a qualidade, né, de um sistema que é insustentável. Agora, romantizando um pouco ou trazendo um pouco de humanidade para a resposta, eu queria que essa ferramenta continuasse dando sentido à vida humana. Porque hoje a gente vê um monte de evoluções tecnológicas, um mundo que vive eventualmente muito melhor do que a gente vivia no passado, e cheio de ansiedade, cheio de burnout, cheio de pessoas esgotadas, né? A gente vê esse mundo. Então, eu acho que essa ferramenta, a ideal para mim, ela traria no sistema de saúde, né, essa solução de custo-efetividade e continuasse dando sentido ainda para a carreira médica, né? E para os médicos. Que eu acho que esse vai ser um problema de quando a gente tiver muita abundância no mundo, né? Tem tudo para todo mundo. Que sentido agora tem a minha vida, né? Atrás do que eu estou correndo?
E também sobre o que você falou, Gustavo, que eu achei muito interessante, a gente falou aqui de desejo, né, de querer. O Freud começou com isso, ele falou, o que a gente deseja não é muitas vezes o que a gente quer. A gente acaba querendo uma coisa e transformando em outra, que era ali o que estava no nosso desejo. Então uma coisa que ainda fica, eu acho que para os profissionais de saúde, é que é preciso se conhecer. Né? É preciso também se dedicar individualmente à causa da medicina, à causa da vida, né? Porque a gente não tá naquele grupo imenso, o ChatGPT todo mundo pode usar, todo mundo tem acesso ao conhecimento, mas é mais ou menos isso, porque tem aquele conhecimento que você tem que estar dentro de você e ser transformado em algo de valor para sua vida ter sentido. Por isso que eu disse que a ferramenta ela controlaria os custos, aumentaria a qualidade e ainda continuaria dando sentido para os profissionais de saúde. Acho que é esse ponto mesmo, né? Porque se a gente olhar a inteligência artificial, e nós citamos isso aqui em episódios passados, né? Desde o primeiro, junto ao César Taurion, citamos muito o Harari e o medo de que, quando ele escreve no Homo Deus, de que, puxa, vamos criar duas classes, aqueles que têm acesso à inteligência artificial e os outros que não têm acesso, né? Então, a gente vai precisar tomar esse cuidado mesmo, né? Como é que fica aí o ser humano depois? Nós falamos, aqui foi a provocação até da máquina, fazer o ser humano voltar a ter mais empatia e conseguir sair desse burnout, né? Que diversas especialidades médicas estão sofrendo pelo excesso de trabalho burocrático e repetitivo, né? E aí eu vou responder minha própria pergunta, né? Eu gostaria de ver também uma solução que conseguisse resolver toda essa parte que os profissionais de saúde não querem fazer ali, que é a parte que não envolve atenção ao paciente. Então, que possam quantificar, detectar e deixar para nós, profissionais, essa curadoria e análise humana da coisa, né? Então, uma atuação conjugada, né, do profissional de saúde, no caso aqui dos médicos, junto com a máquina. Kita, queria falar mais alguma coisa também? Eu vou aproveitar esse seu comentário para poder tentar citar 2 casos pontuais aqui que estão em linha com esse raciocínio que você concordou e o Fabrício também concordou em termos de redução de custo, de burnout e de melhoria de qualidade do serviço de saúde de forma geral. Teve um artigo publicado recentemente no New England sobre o uso e as limitações do GPT-4, né, do ChatGPT. E aí, numa das tabelas lá, ele coloca um caso de uso que é super interessante e que vai na linha do que você acabou de comentar agora, Gustavo, que é ele dá a transcrição da conversa de um médico com um paciente. Né? O médico faz as perguntas, o paciente conversa numa conversa bem casual mesmo, normal de se encontrar numa consulta com interjeições e bem como se as pessoas não soubessem que estivessem sendo gravadas. E aí ele pede para o GPT escrever o equivalente a uma anamnese daquela consulta. E ele consegue fazer isso, inclusive, tirando informações que estão nas entrelinhas da conversa. Por exemplo, que a paciente não tem insight sobre um diagnóstico de saúde mental que ela tem, que ela não percebe que ela tem esse problema. Ele coloca isso lá. Então, nessa linha de reduzir burnout, de reduzir o tempo que nós médicos gastamos com o computador, a gente conseguiria melhorar muito a documentação, por exemplo. De usar o GPT, por exemplo, para poder documentar para a gente. E aí você só vai, obviamente, confere se o que ele escreveu faz sentido, se ele resumiu de forma adequada, se todas as informações necessárias estão ali, se ele não inventou nada. Mas mesmo assim é um ganho muito grande, mesmo a gente tendo que checar, né? Você não estaria só te complementando assim? Você não tem um médico que está... O computador fica entre o médico e o paciente, ele tendo que digitar tudo, procurando... Assim, quase 70% do tempo do médico hoje é gasto com isso. Ou os que ainda usam o papel, né, não tem a letra de médico aí também, que depois ninguém vai entender. Né? Uma situação só que a gente tem que tomar cuidado com isso também é que o trabalho mental do médico ele tem um valor alto. Né? Então, o que o Kita está propondo, e eu concordo 100%, a gente está concordando aqui, é em tirar tudo aquilo que é automatizável do caminho. É isso. Mas a gente tem que também entender que muito trabalho mental também gera burnout, que foi o caso do Pax, né? Eu lembro quando caiu uma chapa no chão, a gente dava até um negócio, né? E depois que veio o Pax, não, agora vai ser muito melhor o trabalho. E não, a gente teve que aumentar a nossa produtividade. Saiu de 10 exames por manhã para 50 exames por manhã, né? Não estou dando uma abusada aí, mas para 30 exames por período. Então acho que a gente tem que entender onde está esse valor também. E isso envolve um pouco as forças do mercado, a força da classe, que eu não sei como que ela funciona, da classe médica, mas eu acho que é um
uma questão que a gente não vai conseguir responder aqui totalmente, mas ela tem que ficar no ar também, né? É verdade. E o Kita tinha um segundo ponto também, né? Então, além desse aqui que a gente citou, além disso, mais o quê? O segundo ponto é um caso que aconteceu que eu achei bastante curioso, que inclusive está relatado no podcast do New England, o podcast de AI que eles criaram lá, né? Eles entrevistaram os autores desse artigo, um dos autores desse artigo que foi publicado no New England, e ele contou uma história sobre um médico que é pediatra lá de Harvard, que ajudava a tratar a própria mãe, né? A mãe dele tinha, se não me engano, insuficiência cardíaca e volta e meia ela descompensava, precisava internar. E ele ficou pensando, poxa, será que não tem uma forma de eu evitar que a minha mãe fique internando repetidamente? E ele viu que muito do que acontecia é que às vezes ela comia uma comida com um pouco mais de sal e acabava aumentando o peso, retia mais líquido, e se ele fizesse um ajuste do diurético dela, ele ia conseguir evitar que ela ficasse internando tanto. E aí ele começou a ligar para a mãe dele todos os dias, pedir para a mãe dele se pesar, olhava o peso e ele mesmo mudava a medicação. O que ele falou assim, não, eu entendo, eu estou conversando com o médico dela, eu sou pediatra, eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, mas enfim, fiz isso durante um tempo e minha mãe ficou um bom tempo sem internar. E aí ele ficou pensando, poxa, e se eu tivesse uma ferramenta digital, um aplicativo, alguma coisa que permitisse com que a minha mãe interagisse com esse aplicativo, eu não precisasse fazer isso? Será que eu não conseguiria ganhar escala em termos de evitar internações desnecessárias para vários outros pacientes? Né? Ele fez uma demonstração ali, um estudo pequeno, ele mesmo. Né? E aí, o Peter Lee, que é o cientista da computação que estudou o GPT-4 para a saúde junto com esse médico, ele falou assim, e se eu tentar usar o GPT-4 para simular uma conversa dele com a mãe dele? E aí ele pediu para o GPT-4 para fazer assim, vamos fingir que a gente está fazendo um diálogo aqui entre o meu amigo pediatra e a mãe dele, meio que nessa ideia de, cara, eu posso mandar essa mensagem para ela, para a mãe dele vai achar que está conversando com ele, com o filho dela, e vai resolver o problema, né? E aí o GPT-4 falou assim, olha, você não deveria fazer isso. Isso que você está me pedindo tem uma série de riscos. E se a mãe dele descobrir que não é ele? Ela pode se sentir traída. Ele também, se ele descobrir que você está fazendo isso com ela, será que não? E se ela perguntar alguma coisa que ele não queira responder? E aí falou, não vou fazer. Aí ele insistiu, o Peter Lee falou assim, não, eu entendo esses riscos todos, eu estou a par, mas eu quero fazer essa conversa mesmo assim. E eles tiveram um diálogo, ficaram num vai e vem ali, igual ele fazia de controlar a furosemida. E aí no final o GPT-4 perguntou, e aí, como eu fui? Aí ele respondeu, muito bem, obrigado, era exatamente isso que eu queria. O GPT falou assim, ótimo que eu consegui fazer o que você queria, mas eu quero que você saiba que isso que você acabou de fazer incorre em muitos riscos. E aí deu uma lista de riscos de problemas que isso poderia gerar se ele de fato implementasse isso. E terminou falando assim, eu acho que o seu amigo e a mãe dele merecem melhor do que isso. Então, só pra gente tomou um também... puxão de orelha ainda da máquina, Exato. Né? Aprendeu com a mãe dele, né? Aprendeu, já vou dar um... aprendeu com a mãe já como dar um puxão de orelha. Aí, Kita, você tá trazendo um problema a mais pra mim e pro Fabrício. Aqui a gente tava falando dos nossos filhos que tinham, né? Uma geração atrás, os nossos pais eram nossos ídolos, né? E agora os ídolos estão virando as Alexas, os ChatGPTs, que sabem muito mais do que o pai. Tá aí mais um problema que a gente vai ter que ver, mas dois ótimos exemplos, novos tempos. E aí esses dois trazem um gancho muito bom para os próximos episódios, né? Vou ter aqui o Antônio Prata, que vai falar sobre as implicações humanas da inteligência artificial e como que o ser humano está se comportando e vai se comportar num mundo em que a gente tem cada vez mais a participação das máquinas. Queria agradecer muito a vocês dois, Fabrício e Kita, pela presença aqui nos episódios. Foi um prazer, espero que vocês possam voltar aqui depois para a gente ter mais um bate-papo. E com isso a gente encerra mais um episódio do ExpertCast. E se você que está nos ouvindo gostou desse episódio, compartilhe, mande para seus amigos, mande para seus colegas, divulgue bastante. É assim que a gente faz com que a inovação em saúde cada vez mais seja aprendida por muitos que estão por aí. Muito obrigado.